Oi pessoal, tudo bem? Tia Isa aqui, morrendo de saudade de vocês. Vamos aproveitar que a Aninha tá me dando um tempinho para já gravar a lição de vocês e cumprir o meu compromisso nessa quarentena. A tia ama muito vocês, espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre a viagem de Saulo e Barnabé, o que Deus colocou no coração deles, o que eles fizeram e espero que vocês estejam conseguindo estudar, estejam conseguindo orar, estejam se comportando nesse período de quarentena que já tem tanto estresse acontecendo nas nossas casas e com as nossas famílias. Então vamos orar. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem propósito para todas as coisas. Deus, obrigado pela sua soberania, porque o Senhor tem controle sobre tudo. Obrigada porque o Senhor tem nos permitido estar em casa com a nossa família, Pai, que seja um momento de comunhão nos nossos lares, que nós possamos crescer para Ti, Deus. Fica conosco, fala ao nosso coração com essa lição e nos ajuda, Pai, a estar na Tua vontade, estar na Tua presença, mesmo sem que nós possamos estar no nosso templo. No nome de Jesus, amém. Então, na lição passada, vocês viram que Saulo precisava fugir de Damasco e ele não conseguia fugir sozinho, tamanha perseguição. Então os amigos dele colocaram ele no cesto e desceram ele pelo muro da cidade para que ele pudesse fugir, para que ele pudesse estar seguro, não foi isso? A partir daí, a partir dessa ajuda, a partir dessa fuga, Saulo saiu de Damasco e foi para Jerusalém procurar os discípulos de Jesus. Uma coisa esquisita, já que ele perseguia os discípulos de Jesus, não é mesmo? E aí, ele foi lá para Jerusalém, atrás dos discípulos de Jesus. O que vocês acham que esses discípulos sentiram? Confiança? Olharam para Paulo, olharam para Saulo e receberam ele com alegria? O que Saulo sentiu indo atrás de pessoas que notoriamente ele perseguia, ele maltratava? Foi uma situação difícil. Saulo chegou à presença deles, se apresentou e todos eles tiveram medo de estar na presença de Saulo, tamanha a voracidade da perseguição que ele imprimia sobre os cristãos, sobre aqueles que acreditavam em Cristo e acreditavam em Deus. Então, quando Saulo se apresentou, os discípulos tiveram medo, muito medo. Ele era muito voraz e muito eficiente no que ele fazia. Precisou de Barnabé para chegar diante dos discípulos e dizer para os discípulos que a conversão de Saulo foi verdadeira, que ele realmente tinha tido um encontro com Deus a caminho de Damasco, que a vida dele realmente tinha sido transformada, que ele agora conhecia a Deus. Precisou de Barnabé para falar isso para os discípulos, para que eles pudessem receber o Saulo com alegria. E a partir do momento, Deus foi tão misericordioso que a partir do momento que eles perceberam, que eles aceitaram que a conversão de Saulo foi verdadeira, ele foi recebido com alegria. O nome de Deus foi glorificado com a conversão dele e ele foi aceito no grupo dos discípulos de Jesus. E como ele foi recebido junto com os discípulos, ele passou a cumprir a função dele, que Deus colocou no coração dele, que era ide e pregai o evangelho a toda criatura. Saulo foi muito eficiente nessa missão. Ele recebeu a ordem e cumpriu independente das circunstâncias. Então, ele estava em Jerusalém e junto com os discípulos ele estava pregando o evangelho, ele estava anunciando a boa nova de salvação, ele estava anunciando que Cristo morreu por nós, que Cristo era maravilhoso, ele estava falando da graça de Deus para as pessoas. E por conta disso, os próprios colegas dele que perseguiam os cristãos, os antigos amigos dele, começaram a tramar estratégias para matar a Saulo. E a partir daí, os discípulos e os amigos de Saulo ficaram sabendo desse plano para matar Paulo e ajudaram ele a fugir de Jerusalém. E assim ele saiu de Jerusalém e junto com Barnabé, Saulo foi para Antioquia. Chegando lá na Antioquia, eles ficaram por 1 ano por lá. Eles organizaram a igreja, eles pregaram, eles falaram de Deus para as pessoas. E nesse 1 ano a igreja de Antioquia cresceu
muito. Foi uma igreja que prosperou, uma igreja que fez com que as pessoas conhecessem a Deus e glorificassem ao nome de Deus. Foi um ano muito produtivo. E Barnabé e Saulo ficaram por lá pregando, orando, ajudando a igreja a crescer, conduzindo e liderando essa igreja, até que Deus tocou no coração deles, tocou no coração de Saulo e falou que eles tinham que ir para outro lugar. E a partir do momento que Deus deu essa ordem, eles se organizaram para ir, eles comunicaram à igreja que estariam deixando a igreja para ir para outros lugares pregar. E a igreja orou por eles, a igreja impôs as mãos sobre eles, abençoou a jornada deles. E aí eles tiveram plena certeza de que essa era a vontade de Deus e que realmente era Deus que estava convidando eles a continuar por aí pregando e fazendo a vontade dele. E aí eles começaram essa outra viagem, pregando o evangelho, curando pessoas, e foi nessa época, junto com Barnabé, que lá em Atos 13:9, abram a Bíblia, leiam um versículo, não vou ler para vocês que vocês tenham que ler, Atos capítulo 13, versículo 9, foi nesse período que Saulo foi renomeado e passou a ser aquela pessoa que nós conhecemos como Paulo. Vale lembrar que Paulo não foi um apóstolo de Jesus. Paulo se juntou aos apóstolos depois de conhecer verdadeiramente a Deus, mas ele não andou com Jesus. Paulo fez todo o trabalho que ele fez, toda a orientação das igrejas por fé verdadeira. Ele não precisou da presença de Cristo na vida dele, na presença física, para reconhecer a Deus. Ele precisou encontrar com Deus, aceitar que Deus era soberano e reconhecer que Cristo morreu por nós para sair por aí pregando o evangelho. E aí, durante essa nova fase da viagem, já como Paulo, eles conheceram o jovem João Marcos, que ficou com eles um tempinho, mas depois voltou para Jerusalém. E aí os nossos dois missionários, Paulo, o antigo Saulo, e Barnabé continuaram a viagem. E eles foram passando por várias cidades e falando as boas novas e curando pessoas e realizando milagres em nome de Deus, em nome de Cristo. E uma vez lá na cidade de Listra, Paulo curou um homem que nunca havia andado na vida inteira. O homem nasceu sem a habilidade de andar. E Paulo curou esse homem, foi um grande milagre. Todo mundo ficou muito alegre em ver esse homem andar pela primeira vez. Foi extremamente maravilhoso. E infelizmente as pessoas que viram essa cura e que ficaram sabendo dessa cura quiseram entronizar Paulo e Barnabé. Eles foram vistos como deuses, como pessoas poderosas, como se o milagre tivesse saído deles. E com toda a humildade, com toda a sabedoria, Paulo explicou para as pessoas que não, que ele não tinha esse poder, que esse poder vinha de Deus. Quem havia curado o paralítico foi Deus, e que esse poder vinha de Deus, que ele era um homem como qualquer outro, Barnabé era um homem como qualquer outro, sem poder nenhum, que não viesse da boa vontade, da boa mão de Deus. E mesmo explicando, ainda assim, algumas pessoas continuaram dando, esse crédito, esse poder a eles. Muito triste. Mas, enfim, nem sempre foi assim. Nem sempre ele foi bem recebido, ele foi visto como uma pessoa que as pessoas queriam por perto. Paulo foi muito perseguido por pregar a mensagem de Deus. Foi preso várias vezes, foi perseguido, e uma vez ele chegou a ser até apedrejado, ao ponto de desmaiar, desfalecer, perder as forças, perder o controle do corpo dele, e as pessoas que estavam fazendo isso com ele só pararam porque acharam que ele morreu, arrastaram ele para fora da cidade e largaram ele lá. Ele foi quase morto. Será que depois disso ele parou de pregar o evangelho? Pois é, ele não parou. A palavra de Deus disse que Paulo pregava com ousadia. Paulo ia em qualquer lugar e pregava, ele tinha disposição, ele tinha coragem. Coragem que não pertencia a Paulo, gente. Essa coragem vinha de Deus. Deus motivava, Deus instruía, Deus controlava cada detalhe da vida de Paulo para que ele fosse capaz de pregar essa mensagem, capaz de instruir todas essas igrejas.
E eles continuaram viajando e passaram por várias cidades, por várias igrejas, orientando, pregando, estruturando a nossa igreja, a igreja primitiva, estruturando a igreja direitinho. E aí, depois de um tempo, eles foram retornando em todas essas cidades para perceber o efeito das palavras deles, o efeito do poder de Deus nesses lugares, dar alguma orientação nova. Eles ensinavam um caminho, iam para outra cidade, ensinavam de novo, voltavam naquela cidade, conferiam, davam uma ajuda, orientavam. E isso é muito importante. Sempre que a gente se sente perdido, é muito importante que a gente busque a ajuda de alguém que conhece a palavra, que conhece a vontade de Deus, que é um bom exemplo, que tem uma vida de santidade. A gente vai até essa pessoa para pedir ajuda. E Paulo e Barnabé foram referências para essa cidade justamente porque eram pessoas que tinham exemplo de vida com Deus. Eram pessoas que mostravam em seu testemunho constantemente que obedeciam à vontade do Senhor, que estavam dentro da vontade do Senhor. E aí, eles terminaram a viagem, retornaram para Antioquia e contaram para os irmãos como foi a rota deles, como foi a viagem deles e o tanto que Deus tinha abençoado eles. E aí, a gente tem que perceber as seguintes coisas. Deus chamou Paulo para ser um missionário quando o coração de Paulo era cruel, sujo e quando ele não fazia nada da vontade de Deus. Se Paulo, que era cruel, sujo, perseguia os cristãos e era, entre aspas, mau, foi chamado, o que impede Deus de chamar a mim e a você, que somos sujos, somos mentirosos, somos preguiçosos, somos gulosos, somos um monte de outras coisas que a gente tem que trabalhar para melhorar, para estar realmente na vontade de Deus? O que impede Deus de nos usar? Nada. A gente tem que estar preparado para reconhecer. A palavra de Deus já deixou claro que Deus usa as pessoas mais variadas para servi-lo. E Ele dá os dons que as pessoas precisam para esse serviço. Ele capacita as pessoas para esse serviço. Da mesma forma, Ele pode fazer por mim e por vocês. Vocês veem lá na igreja, quando a gente está no templo, tem uma pessoa que tem o dom de limpar a igreja e ela serve ao Senhor limpando a igreja. Tem uma pessoa que tem o dom de pregar a palavra e conduzir o rebanho, ele é chamado de pastor, ele serve ao Senhor e é capacitado para isso. Tem a pessoa que canta, ela serve ao Senhor louvando. Tem a pessoa que é boa em contar histórias, ela serve ao Senhor dando aula para vocês. Tem vocês que por enquanto são bons em mostrar o quanto Deus é bom na vida de vocês, e eu espero que vocês estejam cumprindo esse papel de vocês e falando para as pessoas o quanto Deus é bom. Cada um tem um dom diferente. E a gente tem que servir a Deus com os nossos dons. Nós temos essa capacidade porque Ele deu. É nossa obrigação de servir. Tá bom? Que a gente não esqueça que a nossa obrigação é essa. E pra gente terminar, vamos orar mais uma vez. Querido Deus Pai amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor capacita aquelas pessoas que o Senhor escolhe para a sua obra, para pregar a sua mensagem, Deus. A cada um de nós, Senhor, a começar em mim, professor, e em cada uma das nossas crianças, Pai. Capacita-nos, fortalece-nos, dá-nos aquilo que nós precisamos para te servir com alegria, meu Deus. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, que o Senhor nos use na sua infinita graça, na tua infinita misericórdia. Que o Senhor faça de nós instrumentos teus, para que nós possamos honrar o teu nome, para que pessoas conheçam o teu nome através de nós. Fica conosco, meu Deus, abençoa o nosso domingo, que nós possamos te servir na nossa casa, que nós possamos santificar o nosso dia dentro da nossa casa. Assim como todos os nossos dias, Pai, que o nosso lar seja um lugar santo, que o nosso lar seja um lugar de morada do Teu Espírito Santo. Obrigada por cada família, Papai do Céu. Fica conosco, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um beijo, pessoal. Até a próxima lição.